Deus abençoe. Vamos orar para receber a palavra do Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua presença, adorando ao Senhor, e nessa hora nós queremos receber a Tua palavra. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor e queremos que a Tua palavra ministre as nossas vidas nessa manhã. Use a pastora Gabi com a unção do Senhor, que ela fale debaixo do respaldo do Senhor, que tudo aquilo que ela tem para compartilhar com a Tua igreja, que ela não se esqueça, que o Teu Espírito possa inspirar o coração dela agora a liberar tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz, irmãos. Amém? O tema desse mês, mansidão. E essa palavra, Deus tocou no meu coração há bastante tempo. Na época da pandemia, a gente estava gravando uns vídeos pequenos. E Deus falou muito forte no meu coração. E aí, agora Ele trouxe a memória de uma forma nova, porque Ele sempre renova. Então, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do 38 ao 42. Lucas 10, 38 ao 42. É um texto, um trecho da Bíblia muito conhecido. Tem até música agora falando sobre isso, é uma bênção. E está escrito assim: na casa de Marta e de Maria. 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada e com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? E eu sempre gosto de, o pessoal da casa da igreja que já sabe, de imaginar a cena. O que aconteceu? Jesus andava, muito, ele ia de povoado em povoado e ele veio no povoado que morava Marta e Maria. E aí a Bíblia fala que Marta recebeu Jesus em sua casa. Gente, ela abriu a casa para receber Jesus. É um feito, né? Porque ele era o mestre, ele estava passando de cidade em cidade ensinando. E ela abriu a casa e falou: vem, eu vou receber você. E deve ter ido mais gente, né? Os discípulos deviam estar junto, assim. E ele era o mestre, afinal das contas. E aí você pensa, ela estava super ocupada, porque ela recebeu Jesus na casa dela. Nós, donas de casa, sabemos. Ainda mais, né? Quem é dona da casa, quando você recebe visita, o que você quer fazer? Deixar a casa impecável. A gente até faz aquele tipo de coisa, né? A torneira está lá pingando, mas aí receber visita, parece que desce tudo. A gente move os céus e a terra. Fala: marido, pelo amor de Deus, chama o encanador. Tem que consertar essa torneira, tem que arrumar isso, tem que arrumar o chuveiro, não sei o que lá tá ruim. Você quer arrumar tudo. E aí, aqueles 3 dias antes da visita chegar, o que você não fez em 5 anos, você faz em 3 dias. É ou não é? Aquele encardume que estava ali na cozinha, daquela janela, que você olha para ela, pegava a gordura, mas você fala: depois eu limpo. Você passa lá mais ou menos um produto, você compra um troço. Eu vi esses dias um produto no mercado que estava lá: tira a gordura do não sei o quê. Mas o negócio é forte, gente, que eu quase me queimei com aquele produto. E era só um produto, mas ele tira a gordura. Você espirra o trem, espera tantos minutos, passa não sei o quê e tira a gordura. Então, quando você vai receber visita, é isso que você faz. Imagino eu que Marta estava recebendo Jesus. Ela estava, assim, preocupadíssima da casa dela estar cheirosa, arrumada. Então, tudo que estava fora do lugar, ela arrumou, ela estava arrumando. Só que, pelo que o texto fala, olha lá, vamos ler no comecinho. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Sabe aquela visita inesperada? Nem foi uma visita programada, que deu tempo dela fazer alguma coisa em 3 dias antes. Jesus está na cidade. E aí, Marta? Não, pode vir para casa. Ela, agora eu tenho que arrumar.
Agora eu tenho que dar um jeito. E tem mais. Provavelmente ela ia fazer alguma coisa para Jesus comer, né? Bom anfitrião mesmo serve uma refeição, serve um café, serve alguma coisa. Então, provavelmente, ela ainda estava preocupada com a comida, o que ela ia servir. Porque de última hora, você tem que bater um bolo ali correndo. Você concorda comigo? Vamos trazer para os dias de hoje. Você tem que fazer assim, fazer acontecer com o que você tem ali. E aí, hoje está muito na moda a mesa posta, né? Eu imagino Marta lá. Todo mundo, o mestre ensinando, todo mundo aos pés de Jesus. Ela, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu vou colocar um enfeite no meio dessa mesa. Cadê a Georgia, a Leia, a tia Cátia, as meninas Nair? Vou colocar, elas são da mesa posta, gente. Vou colocar um enfeite aqui no meio dessa mesa, com os cachos de uva caindo. Na época não tinha plástico, o enfeite era de verdade. Vou colocar uns damasco é podre de chique, né? Vou colocar uns damasco aqui, umas taças bonitas. Agora, gente, essa coisa da mesa posta eu ri muito. Porque tem uma regra do negócio. Hoje em dia, você coloca o suplá, tem o que vai embaixo, como é que chama aquilo? O jogo americano. Aí eu descobri que o jogo americano você só pode servir quando é café, tá? Quando é café da manhã, café da tarde. Você não pode usar jogo americano nas refeições principais, porque não é chique. Falei, muito prazer, me ensinaram isso. Eu fui numa palestra, eu fiquei olhando para a moça assim, meu Deus. Vai escutando. Aí, quando você vai servir a refeição, tem o suplá, que é um prato grande por baixo do prato. Basicamente é isso. Eu sou prática. Para mim, o prato tá louco de bom. É uma toalha bonita, os pratos na mesa, os talheres, um copo cada um, bebeu água, bebeu refrigerante, tudo no mesmo copo. Entendeu? Porque eu vou ter que lavar depois. Deus o livre. Mas a regra da mesa posta é, se você vai servir refrigerante, água, tem que ser copo ou taça diferente. Que é onde já se viu, né? Beber uma água com gosto de Coca-Cola. Eu não tô nem aí. Eu bebi as duas, uai. O gosto vai misturar na minha boca, mas tá bom. Você coloca a taça para um, a taça para outro, o suplá, o prato, e aí tem os lados, tá? Tudo que é feminino é do lado direito. A taça, a faca, é tudo do lado direito. Tudo que é masculino, o guardanapo, o garfo, é do lado esquerdo. Pasmem. Aprendi. Aprendi, mas não usei ainda. Mas eu aprendi. Me ensinaram. Porque eu ainda... Alguém tem que me convencer de usar isso. Porque eu ainda sou da praticidade. Eu ainda sou. Coloca prato que dá suficiente para todo mundo. Garfo e faca, copo plástico e ó, beleza. O importante é a comunhão. Na minha cabeça, mas tá bom. Eu acredito que a Marta estava preocupadíssima em fazer uma comida gostosa. Colocar uma mesa linda, uma mesa posta. E ela estava ocupada demais para ouvir Jesus. Ela estava com serviço demais para ouvir o mestre. Então, você imagina a cena. Maria, a irmã, sentada lá, escutando Jesus, porque ele estava ensinando, ele estava falando. A Bíblia fala que ela estava ouvindo ele. Marta passando. Né? Só dando sinal. Tipo, vem, criatura, eu estou fazendo tudo sozinha. Imagina a Marta. Aí ela está lá, mexe no negócio. Ela dá até uma esbarrada no prato, ver se a irmã dela escuta, né? Que ela está mexendo e olhando feio. Nada da Maria vir. O que aconteceu com Marta? O coração dela ficou louco. E talvez a gente também ficaria nessa situação, né? Eu estou fazendo tudo sozinha. O mestre está em casa. Essa criatura não está me ajudando. Eu tenho aqui comida para fazer, mesa para arrumar, banheiro para limpar. E essa criatura está lá sentada. Ela foi ficando com muita raiva. Eu também ficaria. Muito irada, muito nervosa. Só que ela não ouviu Jesus em nenhum momento. Sabe o que aconteceu? No versículo 40, fala assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se de Jesus, ela ainda não ouviu o mestre. Ela não falou, aproximando-se de Jesus, ouviu o que ele estava falando. Está escrito isso na sua Bíblia? Na minha, não. Na minha está escrito, aproximando-se de Jesus, perguntou. Ela foi falar, ela interrompeu. Imagina a cena, gente. Ela fez uma cena. Ela interrompeu o que o mestre estava falando e falou, se aproximou. Jesus, acho que parou, olhou para ela e falou, né, vai falar alguma coisa? Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? E ela ainda dá uma ordem. Dize-lhe que me ajude. Ela estava indignada, gente. E nós, donas de casa, sabemos que é digno de indignação, né? Só que, olha só com o que ela estava preocupada.
ela estava preocupada com muito serviço que ela tinha que fazer. Ela estava preocupada com suas tarefas. Ela estava preocupada com as coisas da casa. Em nenhum momento ela se preocupou em ouvir Jesus. E quando ela se aproximou, apesar de ela ter recebido Jesus na sua casa, ela não ouviu Jesus. E quando ela se aproximou dele, ainda assim não foi para ouvir Jesus. Ainda assim foi para reclamar. Senhor, o senhor não está vendo a folgada da minha irmã? Aí, ó, folgada, lesa. Ela devia estar louca da vida. Não está fazendo nada. E eu estou aqui me matando de trabalhar. O senhor não está vendo? O senhor não vê, não enxerga? Não dá para o senhor falar para ela levantar, para ela se tocar? Não tem um simancol? Agora nós vamos mudar de personagem. Pausa a Marta e vamos para Maria. Maria estava no versículo 39. É o 39? Peraí que eu vou voltar, que eu estou no capítulo errado. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Olha a posição diferente. Ela estava sentada porque ela queria aprender, ela queria ouvir o que ele tinha para falar. Mais importante do que o serviço para fazer, mais importante do que a casa limpa, mais importante do que tudo, ela falou, eu tenho que ouvir. É uma chance única, ele está na minha casa, eu preciso ouvir o que esse homem tem para falar. Afinal das contas, ele é o mestre, ele está curando todo mundo. Há indícios que ele seja o Messias. Tem uma especulação, eu preciso ouvir o que esse homem tem para dizer. E ela sentou, e ela ficou ali sentada ouvindo. Tá, mas aí está outra parte. Ela está lá sentada, ouvindo o mestre, a irmã dela fazendo toda a cena, né? Vai, volta, olha feio, ela ouvindo o mestre. De repente, audivelmente, assim, para todos que estavam ali, para o próprio Jesus, ela é humilhada e envergonhada, né, gente? Porque olha o bafo. Mestre, tá vendo essa criatura dessa minha irmã folgada, não faz nada? O senhor tá vendo que eu estou aqui trabalhando? E ela foi ofendida, pessoal. Ela foi humilhada. Pensa comigo. Olha só a coisa que está acontecendo. Ela foi exposta publicamente. E diga-se de passagem, eu já ia ficar vermelha assim, ó. Porque eu sou branquinha, meio quietinha, mas na hora sobe uma vermelhidão, que eu vou ficando vermelha, ficando roxa. Tem gente que até a veia da testa salta, né? Eu ia ficar assim... Fica quieta, criatura, eu estou ouvindo o mestre. Mas eu sou mais a Maria do que a Marta, pessoal. Eu sou mais quieta. Talvez, se eu estivesse na situação da Marta, eu ia passar uma raiva quieta, calada, e depois eu ia brigar tudo com a Maria. Errada. Mas eu ia brigar depois, eu não ia falar na frente dos outros, porque eu não sou dessa que fala na frente dos outros. A Maria estava ali quieta, mas na situação de Maria, eu ia me defender. Porque aí ela me expôs, e eu não sou obrigada, porque eu não tenho sangue de barata. Eu ia olhar e falar assim, para. É a única vez que o homem está em casa. Eu tenho que ouvir o que ele vai falar. Filha, a gente já tem feijão congelado, descongela. Minha querida, tem ali ó, um lugar para buscar não sei o quê. Tem a venda ali, tem a feira, a gente busca lá depois um troço para servir. Para. Outra coisa, eu não sou folgada não, quem limpou a casa ontem fui eu. Você está limpa porque fui eu que fiz. Eu já ia levantar e eu ia fazer uma confusão. E aí, olha o cenário, estava feita. A briga estava pronta, a discussão, a ofensa estava pronta. Porque eu não sou obrigada a ser humilhada publicamente e ficar quieta, né? Ainda mais para o mestre. Ó, mestre, essa minha irmã, fala para ela fazer alguma coisa, eu falar, peraí, ele não tem que falar nada não. Eu sei fazer. Eu já ia levantar, porque aí mexeu comigo. Eu já ia levantar e ia responder. Eu ia dar uma no meio da Marta, porque ninguém mandou ela falar da minha vida, porque eu estava quieta. Não é bem assim? Fala sério, meu irmão. E a Maria? O que a Maria fez? Uma coisa incrível. Ela não recebeu a ofensa. O que ela fez? Nada. Aos pés de Jesus ela estava, gastando tempo com ele, ouvindo as palavras dele. Aos pés de Jesus ela continuou. E não falou nada. E é isso, esse é um ponto que eu quero que você grave muito forte nessa manhã. O coração de Maria era um coração manso. O tema desse mês é mansidão. Por que o coração de Maria, nessa hora, inclusive, estava manso total? Porque eu ia responder. Ela estava com o coração manso. Porque ela estava aos pés do Senhor, cheia da palavra de Deus. Ela estava cheia. O coração dela estava transbordando das palavras do mestre. Ela estava ouvindo o que ele tinha para dizer. Ela estava se alimentando daquilo. Ela estava tão cheia, que não sobrou nem um espacinho no coração dela para a ofensa entrar. Sabe aquela história, entra por aqui e sai por aqui? Você não dá ouvidos. Aquilo não te atinge, não atinge o seu coração. Foi o que aconteceu com a Maria.
Não porque ela era maravilhosa, não porque ela era super heroína. Não, simplesmente porque o coração dela estava cheio das palavras de Jesus. Porque ela estava aos pés do mestre e a ofensa não pegou. Entendeu? E aquilo não virou uma situação muito pior. Por quê? Por causa do coração manso de Maria. Por causa do coração cheio das palavras de Deus, cheio das palavras de Jesus. E o resultado disso? Porque ali tem uma cena, vamos combinar? Tem uma irmã que está aos pés de Jesus, tem a outra reclamando. Ela foi falar com Jesus. O que aconteceu? O próprio Jesus defendeu Maria. Então, meu irmão, quando seu coração é manso, quando você está cheio da palavra de Deus, você não tem que falar nada, porque o próprio Jesus vai te defender. Amém? Amém? Posso ouvir um amém bem alto? O próprio Jesus defendeu Maria. Olha o que Jesus fez. Ele revelou publicamente o coração da Marta. Ele falou assim, porque afinal das contas ela fez um barraco publicamente, concorda comigo? Ela fez lá a ofensa publicamente. Então, publicamente, Jesus deu uma bela corrigida nela. E ele disse assim: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Esse seu coração amargo, essa sua amargura, essa sua raiva que você deixou entrar, essa sua ira que fez você pecar, porque a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Ela irou e ela pecou. Porque ela foi lá fazer um barraco, ela foi lá ofender a irmã dela. Ela falou assim, essa sua ira no seu coração, tudo isso está aí, sabe por quê? Porque você está preocupada e você está sobrecarregada com coisas que não são importantes. Você está cansada, você está sobrecarregada e você deixou isso entrar no seu coração, o seu coração está amargo e você está derramando amargura para os outros. Aí Jesus ainda continua, todavia, apenas uma coisa é necessária. E Maria, o que era necessário, gente? O que era a única coisa necessária? Ouvir a palavra dele. Sentar e aprender com ele. Sentar e ficar um tempo com ele, ouvindo a palavra dele, deixando entrar no coração. Todavia, uma coisa é necessária. Maria, aí ele defende, escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Olha só, fantástico o cenário, né? Jesus ainda deu uma em Marta. Por quê? Porque Jesus falou, o que é necessário? É ouvir a palavra. Essa é a boa parte, que nunca vai ser tirada. Marta, seu coração está amargo. Marta, seu coração está irado. Marta, você está sobrecarregada porque você não encontrou o descanso que está em mim. Quem lembra da palavra de domingo passado? Falei para o pastor Kleber. E a ministração da Lu toda hoje foi muito direcionada. O nosso descanso dos nossos corações, o que vai trazer paz aos nossos corações, o que vai trazer mansidão para mudar toda a circunstância, a nossa volta vai ser estar ouvindo as palavras do Mestre, estar gastando tempo com Ele. Amém? Gabi, gastar tempo com ele é ficar horas em oração, em jejum? Não, meu irmão, porque às vezes isso é cansaço. Às vezes você está fazendo isso só para se parecer. É você orar de coração sincero. É você acordar todo dia e decidir ler a palavra. 15 minutos? 15 minutos é o suficiente. Vai saber quantos minutos ela estava ali aos pés de Jesus? É o suficiente. Se você tiver de coração aberto, se você deixar a palavra entrar no seu coração e encher no seu coração, é o suficiente. Amém? E aí tem mais. Eu quero falar para vocês, só para arrematar a palavra, o oposto de mansidão. O que é o oposto de mansidão? Maria estava com o coração manso. Marta estava com o oposto, irado, bravo, com raiva e indignação. O oposto de mansidão é a ira, a braveza, a raiva e a indignação. E aí vamos lá para Provérbios. Está lá no Velho Testamento. Provérbios 29, 22 e 23. Provérbios 29, capítulo 29, versículos 22 e 23. Diz assim, ó. Estou escutando barulho de folhinha de Bíblia, vou esperar mais um pouquinho. Provérbios 29, versículos 22 e 23. Diz assim. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha,
mas o de espírito humilde ou espírito manso obtém honra. Olha que demais. O que acontece com a pessoa irada, briguenta? Ela comete muitos pecados. Por quê? Porque você vai agir com essa amargura que está no seu coração. Porque você não vai deixar a palavra do mestre entrar. Sabe por quê? Porque você está ocupado demais para parar e ouvir. E olha, pasmem, Jesus pode estar na sua casa, tá? A Bíblia está lá. Jesus está lá, você está ouvindo, mas você não tem tempo de parar realmente e ouvir o mestre. E dar atenção para ele. Assim como Marta. Vamos ver, pensa em Marta. O homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. E aí vem essa parte. Marta, orgulhosa, cheia de si, foi querer tirar satisfação com Jesus. Olha o versículo. O orgulho do homem o humilha. Passou uma vergonhinha, vai. Levou uma bela de uma chulapada do mestre em voz alta. Porque é isso que acontece. Quando você é orgulhoso, quando você é irado, quando o seu espírito não é manso, você ainda leva várias lambadas na vida. Você é humilhado. Então tá lá, ó. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde, que foi a Maria, obtém honra. Gente, ela foi honrada, porque o próprio Jesus a defendeu. O próprio Jesus falou, Marta, Marta, tá aí, ó, preocupada e inquieta, cheia de coisa, você não parou nem para me ouvir. Certa, tá a Maria, que se preocupou com a melhor parte, a parte mais importante. E essa nunca lhe será tirada. Amém? Como está o nosso coração? Como está a nossa vida? Eu tenho que pensar muito sobre isso, porque assim, a gente tem muita coisa no dia a dia, como foi a palavra do pastor Kleber a semana passada. E às vezes a gente entra numa pilha, numa preocupação, numa inquietação, com tantas coisas que na verdade nem são tão principais, mas a gente coloca no nosso coração. E a gente entra nessa pilha que a gente não tem tempo de ouvir o mestre. A gente não tem tempo de gastar um minutinho com Jesus. E aquilo entrar no seu coração realmente. E aí, Mateus 11, 28, não precisa abrir não, Mateus 11, 28 e 29, o que Jesus disse? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, Marta inquieta, atarefada, vinde a mim, vós que estáis cansados. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Amém? Como disse o pastor Kleber, ninguém cansado e sobrecarregado consegue ser manso. Ninguém consegue ser manso com esse monte de coisa. Ah, então, Gabi, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo? Não, não. Você vai continuar fazendo. É você parar para ouvir o mestre. E ele vai colocar as prioridades no seu coração. Amém? E ele vai amansar e vai te dar ou a resposta branda, a resposta correta que abranda o furor, ou o nada. Maria não respondeu nada. Ela ficou quieta. E o próprio Senhor a abençoou. E o próprio Senhor a defendeu. Amém? Nessa manhã, eu quero que a gente guarde isso no nosso coração. Que o nosso coração tem que estar tão cheio das palavras de Deus. Tão cheio de ouvir o Mestre. De você meditar na palavra, de você orar, de você buscar o Senhor. Que a ofensa não entre. Que a ofensa, aquilo de mal que vai te machucar, não ocupe o seu coração. Amém? Queria chamar o louvor. A gente vai ministrar uma música. E nesse momento, eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí no seu lugar e refletir, falar, Senhor, será que eu estou como Marta? Será que eu estou tão inquieta e tão preocupada e com tantos afazeres que eu não estou parando para ouvir a sua voz? Pergunta aí para o Senhor que Ele fala. E aí você vai perceber, na minha vida, meu irmão, tem tantas vezes que eu percebo que eu estou colocando tanta tarefa, eu estou tão atarefada. E aí, assim, é muito nítido que a gente chega em casa e é uma braveza só com as crianças. E é uma resposta torta para o marido, né? A gente já sai, que nem a Marta, já dando um coice nas pessoas. Não é um coração manso. O coração manso, ele é cheio do amor de Deus, ele é cheio da palavra de Deus e ele age de forma diferente. Amém?